povo para agir dessa forma. Minha solidariedade a esse casal e a essas crianças inocentes. Misericórdia. Isso também te deixou traumas, conforme o Juliano falou, porque isso traumatiza. Vocês ficaram traumatizados, Hélio e Pamela? Então, isso com certeza, assim, a gente está procurando o tempo todo. A primeira vez que a gente está falando sobre o assunto, assim, com mais clareza, está sendo aqui com vocês. Porque até então ela se preocupa muito, o que a gente vai fazer? Entendeu? Por onde a gente começa? Eu sempre falo assim, eu tento tranquilizá-la, né? E falo, ó, calma, uma coisa de cada vez. Ontem eu estive prestando esclarecimento, né, com o meu advogado. E aí eu falei, primeiro eu quero ir lá, provar mesmo que eu não tinha nada, de fato. Fui lá com testemunhas, com minha folha de ponto, para provar que eu não estava ali por perto mesmo. E assim, eu estou tentando dar um passo de cada vez, porque é muita informação a todo tempo. Ah, mas podia ter feito isso. Ah, mas foi fulano. Entendeu? Eu procuro sair um pouco da realidade, dessa realidade, para tentar absorver aos poucos as coisas, entendeu? Porque eu não consigo ainda pensar imaginar, né, que eu não vá viver mais no lugar que eu idealizei, entendeu? Na casa que eu planejei. Vocês pensam em mudar dali? Então, já mudamos praticamente, né? A gente já não está lá. A casa está lá, eu nem vi o estado dela ainda, eu não tive como ir lá. Mas tem amigos meus que se comoveram, né, com a situação e foram para lá para poder ver se dava para salvar alguma coisa, para tentar amenizar um pouco, né, a situação da casa, cobrir, porque o teto, né, desmoronou com fogo, então eles estavam tentando salvar para não acabar de danificar o restante da estrutura, até a gente resolver o que faz, né, se vai vender, o que vai resolver com o imóvel, né. Porque não foi só o meu danificado, foi da casa de baixo, que é da minha mãe também. Então... E nessa história toda, vocês têm uma corrida contra o tempo. Porque a Pamela está de 32 semanas. Como é que é o nome da neném que vai nascer? Maria. Maria. Nome lindo. A Maria está aí, prestes a chegar ao mundo. Tem uma corrida contra o tempo. Como é que vocês pretendem se reorganizar para essa chegada? Então, a gente vai fazer agora, no momento essencial, né? Porque a gente não tem aquele espaço que a gente tinha antes, né? Tudo que a gente tinha planejado para ela foi por água abaixo. Então, assim, a gente vai tentar fazer o melhor, porém o essencial, né? Porque, como ele estava dizendo, eu me preocupo muito no que a gente vai fazer. Só que agora a gente não tem como pensar numa casa, em tudo como era antes, né? Porque isso leva muito tempo. Então, assim, não vai faltar nada para ela. O mais importante é o carinho, o amor da família. Mas a gente vai fazer o que puder. E aí, o que está dentro do planejamento de vocês? Por exemplo, pensar de imediato, vai para casa da mãe? Porque, né, tu tem que começar a pensar nos planos B, C, já que embaixo era sua mãe, é isso? Isso. A casa da sua mãe, então, também ficou prejudicada? Ficou. A casa dela acabou também junto com a nossa, né? E aí tem a casa, então... Da sua mãe, que é onde você estava, não é? Isso, e é onde a gente pretende ficar por enquanto. Ou seja, né, numa hora dessa, na contagem regressiva, tem que partir para o plano B, C, D e olhe lá. Agora, Juliano, como é que as pessoas que estão em casa agora, acompanhando o Fala Espírito Santo, como que a gente pode contribuir para que nós sejamos seres humanos cada dia melhores? Porque a gente recebe a todo instante mensagens aqui, a gente até... mensagens oficiais que deveriam ser oficiais, né, se passam também como oficiais, mas na verdade são fake news. A mensagem do vizinho, no grupo do prédio, no grupo do bairro, da rua. Como que a gente pode ser um ser humano ainda melhor? Primeiro passo, antes de dar essa resposta, eu queria voltar de novo para o casal, Roberto, e falar assim, esse plano A, B e C, às vezes precisa ser o D, o E e o F. O que importa é que vocês não coloquem risco, que vocês tenham cuidado. Né? Não falar, né, o tempo todo onde vocês estão, para que vocês estejam realmente resguardados. Mas o que fazer nesse momento? Ser solidários, né? Ter empatia, ter criticidade, se colocar no lugar do outro, né? Às vezes o tempo todo a gente está falando sobre empatia, mas eu nunca vivenciei uma situação que eles vivenciaram. Então como que eu vou ser empático se eu nunca vivenciei? Então pelo menos ser humanos diante de uma situação dessa, né? O julgamento a gente vai deixar para quem é de direito, para quem é do direito, né? Para fazer esse julgamento. Eu não tenho capacidade, meu papel enquanto humano é de fato acolher. E por que não acolher? Por que eu tenho que ocupar esse lugar de julgamento, sendo que não cabe a mim? O meu papel
é de ser humano. Deixar o julgamento para a justiça e colocar no lugar de humanidade com essa família e com os demais que estão ao nosso redor. Precisamos de retomar a nossa humanidade. E a gente precisa entender que nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Você, quando repassa esse tipo de mensagem adiante, é como se você de casa estivesse assinando embaixo, entendeu? Então você que repassou essa mensagem, você foi que ajudou a atear fogo na casa de uma pessoa de um casal inocente, de uma família inocente. O processo de autorresponsabilização se faz necessário, né? Quando eu repasso informação, sem eu averiguar que essa informação ela é verdadeira, ela é verídica, quando eu não vou à fonte, quando eu não me questiono se essa fonte ela tem uma credibilidade, quando eu mando essa informação para alguém, eu sou responsável por eu colocar em prática essa cadeia de informação errônea. Olha só, a gente tem aqui mais participações. A Denise Barros fala, Hélio, para começar, vá a uma igreja. Agradeça por, né, naquele momento você não estava em casa. E aí ela dá até uma dica, faz uma vaquinha virtual, pois tenho certeza que muita gente vai ajudar. Que Deus abençoe vocês. E quanto aos vizinhos, que haja justiça, né? Até porque a gente está, ao mesmo tempo, se solidarizando com essa outra família que perdeu uma criança, uma dor irreparável, né? Que eu como mãe não consigo nem me colocar no lugar dessa família, dessa mãe, que dói demais pensar nisso. Tem aqui um comentário também, tem uma pessoa querendo fazer doação, cadê? E aí eu quero até, aqui ó, a Nay Monteiro, ela fala, boa tarde, Roberta, tem muitas roupinhas de bebê, de menina, né, para doar. Como é que eu faço? Aproveita, né? Vocês querem deixar algum canal de contato nesse momento? Já que vocês vão ter que começar do zero, né? Esse enxoval que é caro, que a gente sabe. Então, a princípio, a gente, é igual eu tô falando, nós também, eu até agradeço, né, os comentários aí, inclusive, quando aconteceu tudo, a situação da minha casa incendiada lá, quando me mandaram o vídeo a princípio, a primeira coisa que eu fiz, depois assim que eu falei com minha esposa, eu falei, ó, onde você tá? Em desespero, eu falei, a nossa casa tá pegando fogo, tá acabando com tudo que a gente fez até hoje. E aí eu lembrei de uma passagem de Jó, da passagem de Jó, que na mesma tarde eu estava conversando com uns amigos meus no serviço, a gente comentando falando de experiência sobre essa passagem, e eu falei que independente de qualquer coisa, se um dia eu chegasse a perder tudo que eu tinha conquistado, eu só tinha que agradecer a Deus porque Ele ia me dar condições de ter tudo de novo. E naquele mesmo dia à noite aconteceu isso. E a primeira coisa que eu fiz foi, eu pedi licença dos amigos que estavam comigo na mesma casa, fui para o meu quarto e só agradeci, porque eu tinha recebido um livramento aquele dia, né? Eu agradeci e pedi para que o Senhor cuidasse do restante da minha família que estava longe, né? De onde eu estava, né? Mas estava próximo a todo o acontecimento ali. Então, assim, eu sou muito grato a Deus. E a gente não tinha pensado também em vaquinhas, em como que ia começar tudo de novo, a gente não planejou nada disso. Amigos meus que eu quero até agradecer agora, né? Porque como solidariedade, né? Juntaram, reuniram ali e antes mesmo que a gente soubesse, eles já estavam lá na minha residência, sem mesmo que soubesse se eu ia voltar para lá ou se não, se eu ia vender, alugar, mas eles já estavam lá cuidando de tudo, entendeu?